Estamos de volta com o programa A Caminho da Luz, aqui pela TV Mundo Maior. E nesta tarde falando sobre reflexões de Herculano Pires. Carlinhos, me diz uma coisa. A frase, a educação espírita começa no lar, te diz alguma coisa? Só um pouquinho. Né? Se nós compreendemos, Marlene, que todos nós somos espíritos, né? Vivenciando uma experiência material, né? Então, na nossa essência, nós somos espíritos, estamos entre espíritos. E não há como evoluir sem a convivência social. E a primeira convivência social que nós temos é a nossa família. Então, essa comunidade de espíritos que foi colocado para nós ali, esse planejamento familiar, que viemos com um objetivo, né? Nós temos educandos lá no plano espiritual e nós nos direcionamos a isso, viemos para a nossa família. Então, a educação espírita, porque é dos espíritos, começa no nosso lar. Então, é aí que nós vamos, os pais vão ser, gente, mais do que nada, mas eu não tenho educação, não importa. Você é exemplo, né? O que nós queremos são seus valores materiais, primeiramente. Você vai colocar para os seus filhos a base dos valores que você pensa a vida. Ou seja, honestidade, clareza, verdade, entendimento do mundo. Não importam aí as teorias, mas é a exemplificação do bem e do amor, a convivência dentro da sua família e com relação à convivência social. Então começa dentro de casa, em que nós, independente da nossa cultura, da nossa condição social, financeira, nos dá a grande condição de nos educarmos segundo a nossa maneira de ver a nós mesmos, primeiro, e ver ao outro. É assim que a criança faz, né? Primeiro ela tem a consciência dela e depois a consciência do outro. E aí começa, então, essa grande dialética, essa troca de informações que vai fazer o que nós somos hoje, né? É isso mesmo, né, Soraya? Sem dúvida, a família acho que o primeiro embate da vida, acho que é a família e sem dúvida, a educação que a gente recebe lá dos nossos pais, podem ter falhas, podem não ter, lembrando lá a música da Elis, né? A gente sempre leva a vida como os nossos pais, não é? A gente pensa que não, mas quando você vê, você está repetindo aquele mesmo comportamento, está tendo com os seus filhos, às vezes até a mesma linha de conduta que eles tinham com você. Então, claro, não vamos desmerecer nenhuma, porque é o que eles sabem fazer, o pai e a mãe dá pra gente aquilo que tem de melhor. Então, a educação não tem como, é dentro de casa. As pessoas, às vezes, transferem a educação como um conceito errado para dentro das escolas, né? E deixam lá nas escolas os seus filhos delegando aos professores, aos educadores ali, que deem educação aos seus filhos. Então, a escola, ela vai fomentar o estudo, a curiosidade, as respostas, as perguntas, né? Mas não é ela que vai dizer para o seu filho que não pode roubar, matar, não pode, né? Que você tem que ser um homem de bem, um homem de caráter, que você vai fazer melhores escolhas. Quando um amiguinho trata ele mal, ele vai chegar em casa meio tristinho, você vai perguntar o que aconteceu e você vai tentar, olha, vamos conversar, você vai me dizer o que você está sentindo. Essa é a função do pai e da mãe, não é? Então, não é na escola que vai se fazer isso. A escola vai auxiliar na caminhada das questões formais. Aprender a matemática, aprender o português, aprender aquilo que é importante para a gente levar a nossa vida no mundo. Mas o pai e a mãe que têm a obrigação moral de dar aos seus filhos conceitos éticos e espirituais, certamente. Você lembrou muito bem, há um grande número de pessoas que hoje delegaram para a escola a educação dos seus filhos. A escola instrui, a educação tem que vir de casa, tem que vir do berço, né? Soraya, uma outra reflexão muito importante.
Nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. Interessantíssima essa reflexão. Né? Então, isso daqui é um assunto é muito interessante, mas feliz o convite do Herculano, mas nós percebemos que fica muito deficiente dentro da doutrina espírita o jovem. Eu acho que os centros espíritas, quando tem a evangelização infantil, às vezes os pais pensam, não, é melhor ele decidir por ele mesmo quando ele tiver uma certa idade e tal. Deus deve ser apresentado aos nossos filhos sempre, né? Desde a tenra idade, Deus é o Pai, é um Pai de amor, só tem belezas falar de Deus. Então, apresentar isso aos seus filhos. E se você é espírita, levar através dos livros que temos aí de Meimei, temos coisas maravilhosas, uma literatura infantil imensa. Que pode contribuir para que você... Claro, a criança tem uma forma, o raciocínio é um raciocínio meio mágico ainda, meio lúdico. Precisa de algumas ferramentas que a evangelização infantil acertadamente tem para, pedagogicamente, falar de Jesus ou falar da moral ou da ética cristã, né? Então, é nosso dever, sim. Se o nosso filho, quando tiver condição de exercitar o seu livre-arbítrio, disser, olha, eu acho que, foi muito bom isso, mas eu quero seguir tal coisa, ok, não é? Mas é nossa obrigação, já que se nós abraçamos essa doutrina e a amamos e achamos que ela é boa para nós, por que ela não é boa para o nosso filho? Com certeza. É muito importante, só uma lembrança, o Evangelho no Lar, por exemplo, a orientação que se tem é que você deve deixar o seu filho participar do Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar não é uma reunião mediúnica, não é? Não é uma sessão espírita. O Evangelho no Lar é um estudo do Evangelho, é o momento da confraternização da família com a equipe espiritual socorrista que vai aos lares. Então, a orientação da Federação Espírita, por exemplo, é que a criança deve participar do Evangelho no lar. Quer dizer, desde cedo, ela vai tomando conhecimento dessa doutrina. E você falou muito bem, nós não podemos deixar o nosso filho decidir quando ele for grande, como muitas pessoas dizem, ele já é um adulto, vai decidir quando é adulto. Você está coberta de razão. Se ele, quando for adulto, quiser mudar, ótimo, mas a nossa obrigação realmente é mostrar a ele o caminho de Deus que completou para nós. Então, nós não podemos nos omitir. Muitos pais se omitem mesmo, não é, Carlinhos? Não, sem dúvida nenhuma. E nós vemos, no Caminho da Luz, na segunda-feira, nós temos lá praticamente 700 pessoas. E quantas crianças nós temos na evangelização? Eu acredito que umas 50 crianças, né? Tem semanas que até passa um pouco, né? Até passa, mas se nós fizermos, né, o parâmetro das coisas... A proporcionalidade é bem menor. Normalmente, o casal que vai lá, a gente vê a maioria dos frequentadores, né, até que cresceu muito, mas é mais ou menos 70% de mulheres, 30% de homens, e as mulheres normalmente vão acompanhadas de seus filhos, porque a mãe, né, está ali no seio materno. Então, nós teríamos que ter ali pelo menos 200 crianças, né, falando. Mas a gente deixa para lá. Mas é como você lembrou, Evangelho no Lar é o primeiro toque, né? É o primeiro chamado e a exemplificação de tudo isso. Então está aí, né? Venha para o convite de Herculano Pires e se envolva na educação doutrinária segundo a nossa doutrina espírita. E lembrando, inclusive, que Kardec, um pedagogo por excelência, né? O que ele traz para nós através do Pentateuco? Noções de educação, mas salientando sempre esta situação, esta questão de que nós não podemos nos omitir. Às vezes os pais vão ao centro espírita, eles estão um pouco apressados, e o filho está demorando, está fazendo qualquer coisa, então é mais cômodo deixá-lo em casa. Ou é mais produtivo que eu vá sem ele, porque ele precisa dormir cedo, a mãe ele levanta cedo. A maioria das casas tem várias opções. E nós percebemos na evangelização infantil, como você falou, Soraya,
que as crianças gostam muito da evangelização infantil, porque ali elas tomam conhecimento de informações que, para nós adultos, às vezes ela chegou quando nós já éramos adultos. E nós tivemos uma certa dificuldade de entendimento, né, de aceitação. Não há crianças, na realidade, há espíritos Exato. vivenciando ainda uma limitação do seu corpo, mas são espíritos, né? Não existem crianças, não existem velhos. Já trazem uma bagagem, né? Nós vemos as crianças fazerem algumas colocações maravilhosas. E eu tenho experiência da minha própria família, que quando se faz o evangelho no lar, principalmente as famílias que têm o hábito de colocar também o livro dos Espíritos como uma leitura complementar, as crianças vão recebendo informações tão preciosas que eles acabam fazendo algumas colocações extraordinárias. E depois você diz assim, puxa, mas como é que essa criança tão nova, ela pode falar dessa forma? É como você está falando, porque ela já traz dentro dela um preparo, uma bagagem. Ela apenas está recordando. Então, nós não podemos tirar essa oportunidade dela. Não vamos deixar com que ela seja como nós, a encontrarmos a doutrina espírita depois de adultos, se nós já a encontramos. Vamos mostrar a ela esse caminho maravilhoso. Aguarde só um pouquinho, nós voltamos já já para falar um pouco mais sobre reflexões trazidas por Herculano Pires.